Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez para finalizar nossas aulas de NR35, né, e fazendo um breve resumo da primeira aula, onde nós conversamos sobre o uso de equipamento de proteção individual, a importância do uso de cinto de segurança, os riscos inerentes. Vamos dar continuidade à nossa aula com relação a NR35, uma norma muito clara, muito simples de ser entendida e muito simples também de ser colocada em prática. Espero que vocês gostem. Forte abraço, hein? Dando continuidade à nossa aula, nós vamos estar falando sobre ato seguro e condição insegura. O que é o ato inseguro? Um ato seguro é quando nós deixamos de descumprir as regras e procedimentos de segurança, não usamos equipamento de proteção individual, não acoramos o cinto de segurança, trabalhamos sob efeito de álcool ou qualquer tipo de droga, operar máquina e equipamento sem habilitação, distrair-se ou realizar brincadeira durante o trabalho, utilizar ferramentas inadequadas e expor-se a riscos desnecessários. Tudo aquilo que a gente tem a convicção que não pode fazer e acaba fazendo, coloque em prática, coloque diretamente a integridade física do profissional, é um ato seguro cometido por parte dele. Para deixar de forma mais ilustrativa e clara a condição do ato inseguro, né, as figuras mostram claramente o ato que eles estão cometendo de insegurança, né, dentro dessas imagens. E nós não podemos esperar algo além de acidente de trabalho quando há o ato inseguro. Essa condição que o próprio profissional se coloca de descumprir as regras, de não usar o equipamento de proteção individual, acaba colocando a vida dele em risco de forma inerente e direta. E o que é a condição insegura? Exemplos de condição insegura: falta de guarda-corpo, falta de ponto de ancoragem, o não fornecimento do EPI adequado, escada inadequada, falta de sinalização, equipamento ou ferramenta defeituosa. Quando no nosso ambiente de trabalho nós somos expostos a essas condições e somos obrigados a fazer atividade sem a condição mínima de segurança, isso deixando o profissional exposto de maneira direta ao risco de acidente, a integridade física dele sendo colocada em prática, nós temos que avaliar toda essa questão para que o profissional não seja colocado diretamente de forma exposta ao risco. Então a condição insegura geralmente é aplicada dentro do ambiente de trabalho, dentro das condições de trabalho onde estão sendo executadas aquelas atividades. Como é que eu diminuo essa chance de acontecer um ato seguro ou até mesmo impedir essa condição insegura dentro do ambiente de trabalho? Fazendo análise de risco. Análise de risco nada mais é que o profissional ou o gestor daquele ambiente, da atividade, fazer essa análise e ponderar e pontuar os riscos existentes no ambiente de trabalho. Ou seja, fazer um checklist relacionado ao que está acontecendo, se tem sinalização correta. A análise de risco ela tem que estar dentro do contexto de execução da atividade, né? Ela tem que fazer parte desse contexto. Sem a análise de risco não há a mínima condição de a gente dar início a uma atividade, porque se você não sabe os riscos que tem dentro daquela atividade, como é que você vai fazer? Se você não fez o checklist do equipamento, como é que você vai colocar, como é que você vai descrever aquilo que você vai fazer se a análise de risco não tiver presente, né? O que é análise de risco? O que ela traz para o profissional como segurança do seu trabalho, né? Nela está descrito os locais de serviço onde serão executadas e o seu entorno. Ela prevê também o isolamento e a sinalização do entorno da área. Estabelece dentro dos seus requisitos sistemas de ponto de ancoragem, as condições climáticas, se estão adversas, se podem se trabalhar ou não, e sistema de proteção coletivo. Todos esses pontos são vistos e são acoplados dentro da análise de risco. Além dos pontos já citados, a análise de risco também traz os riscos de queda, se os trabalhadores estão trabalhando simultaneamente em riscos específicos, riscos adicionais. Então todos esses pontos são colocados dentro da análise de risco para que haja uma prevenção maior relacionada a acidente de trabalho. Para que a atividade em altura aconteça, além de todos os requisitos técnicos,
é uma série de documentação que deve ser colocada em prática, que deve ser entregue, deve ser comprovada antes da sua atividade acontecer ou ser realizada. Análise de risco, que nós já falamos agora há pouco, e a permissão de trabalho, que na maioria das vezes é preenchida pelo profissional de segurança no trabalho, onde ele identifica os riscos, onde ele identifica as medidas de proteção coletivas individuais para a realização daquela atividade. Então, essas APRs, essas permissões de trabalho, tem datas de início, tem horas para iniciar e hora para finalizar a atividade, tudo isso tem que estar descrito, pois todos os envolvidos nessa atividade são responsáveis pela qualidade da execução de serviço e pela segurança dos profissionais e dos profissionais envolvidos direta e indiretamente, como a norma já diz no seu primeiro parágrafo. Nessa figura nós conseguimos enxergar de forma bem clara as principais áreas com maior risco de queda, né, que são os telhados, fachadas, escadas. Se nós observarmos, todas essas figuras, todas essas ilustrações mostram a maneira correta, a maneira mais clara de se procurar um ponto de ancoragem. Se nós percebemos aqui no telhado, a maneira com que a ilustração está clipada, está procurando num ponto de ancoragem é diferente da pessoa que está trabalhando no andaime suspenso, né? Então, assim, toda essa questão, todo trabalho em altura tem esse diferencial de ponto de ancoragem, né? A pessoa que está trabalhando numa ancoragem crítica, onde os pontos de ancoragem já não são tão claros, tem que ter um maior cuidado. O pessoal que trabalha no telhado tem que perceber, tem que ter essa percepção se as condições as condições climáticas do dia estão favoráveis, se não choveu, né? Se tem algo que mostra a deficiência ou a fragilidade do telhado. Então todos esses aspectos devem ser vistos, né? Devem ser observados antes da atividade acontecer com a maior pressão. Além das medidas de prevenção coletivas que nós colocamos em prática, a questão da APR, a questão da sinalização, alguns checklists devem ser feitos para a segurança individual do funcionário, do colaborador, né? Que é checar o estado das fitas do cinto de segurança e dos talabares, verificar a costura, se não estão rasgados, se não estão danificados, verificar as argolas se também não estão com fissura, verificar o estado de conservação das fitas do mosquitão, verificar se o conector do talabar está travando. Isso é muito importante, porque você não pode trabalhar, executar a atividade em altura sem que o seu conector esteja travando, e verificar se o absorvedor de impacto ou de energia está rompendo, desgastado. Isso é de fundamental importância, porque se ele estiver danificado não vai servir muito na hora da necessidade. Verificar se os pontos de ancoragem também estão próximos, se estão bem fixos nos pontos corretos, se estão com fissura, se não estão enferrujados. Isso tudo tem que ser visto antes, né, da atividade, bicho. A gente não pode simplesmente, subir 12 metros de altura e quando chegar lá em cima você verificar que não tem ponto de ancoragem suficiente para manter a segurança do trabalhador, da sua equipe. Esse aqui é um kit trabalho em altura, né? Fica aqui faltando apenas o capacete, os calçados e tal. Mas o kit de segurança para trabalho em altura é esse: cinturão paraquedista, sistema com talabar de segurança, sistema com trava-queda, sistema com trava-queda desligando cabo de aço vertical e sistema de movimentação em linha viva, né? Para cada atividade há um equipamento diferente, mas que todos são usados para a mesma finalidade: garantir a segurança do trabalhador na atividade em altura. Pessoal, vale ressaltar que todo trabalho em altura ele parte de um planejamento. Não há atividade alguma que, se bem planejada, que se bem organizada, coloque a vida do funcionário em risco. Então todas as atividades relacionadas não só à altura, mas que há um risco iminente de exposição ao risco para o funcionário, para o colaborador, ela tem que seguir um planejamento, tem que seguir as recomendações técnicas, para que prejuízo não só financeiro, mas social, né, não venha acontecer, para que pessoas não venham a ser machucadas, não venham se acidentar durante essa jornada de trabalho.
E uma das principais recomendações é a sinalização e isolamento da área, verificação se as condições climáticas, é uma coisa que nós estamos falando desde a primeira aula, que tem que verificar essas condições climáticas, tem que fazer a sinalização em torno da atividade, verificar quantas pessoas estão autorizadas para fazer essa atividade, definição dos materiais, ferramentas, equipamentos e EPIs necessários para a realização do trabalho. Quando há um planejamento, quando há algo organizado, raramente isso vai causar acidente de trabalho, vai causar algum prejuízo material para a empresa ou para o próprio funcionário. E em caso de emergência, pessoal, o que é que eu devo fazer se acontecer um acidente, precisar de resgate, precisar fazer o primeiro socorro? Primeiro ponto, se você não tem a capacitação, se você não tem perfil para ver um acidentado, se você não tem essa coragem de ver sangue dentro de alguma situação, então o que você deve fazer é ligar para os serviços de resgate, os serviços de urgência, para que os primeiros socorros sejam prestados o mais rápido possível. Se dentro da empresa que nós prestamos serviço, dentro da empresa que você presta serviço, tem esse pessoal que é capacitado, que é treinado, então já aciona direto, para que os primeiros socorros sejam prestados de maneira mais rápida. A gente sabe que em caso de acidente de trabalho, quanto mais rápido os primeiros socorros, menos chance de ter uma lesão maior, de ter algo posterior ao acidente de trabalho que cause uma gravidade maior para o funcionário. Então, dentro desse contexto, se você não tem capacidade, se você não consegue ajudar, pega o celular, liga para os serviços de urgência, para o Corpo de Bombeiro, para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária, para a Polícia Militar, dentro dessas circunstâncias, tá bom? Então, dentro dessa questão de emergência e salvamento, fica parametrizada essa questão. Se a gente não tem a capacidade técnica de ajudar, a gente tenta ajudar da melhor forma possível. Então, pessoal, esse é o nosso conteúdo de NR35. Espero de verdade que tenha agregado bastante e que agregue na realidade dentro das atribuições de vocês, dentro da questão normativa para a execução do trabalho em altura, né? Pensem e continuem pensando de forma preventiva, que todo acidente de trabalho é muito mais barato prevenir do que você tratar algum acidente depois que acontece, tá bom? Forte abraço, obrigado pela disposição e pela confiança. Deus abençoe.